Esse livro aqui tem que ir para estante hoje. Oi, pessoal! Vamos aproveitar essa vitamina D que está entrando aqui no nosso cenário e vamos entender um pouquinho mais sobre as tretas da Revolução Francesa? Quer entender como o Luís XVI vai perder o poder ao longo da Revolução? Vem comigo! Você, como um bom fiel e um bom telespectador das videoaulas aqui do nosso canal, vai lembrar que esses revoltosos vão criar uma Assembleia Nacional Constituinte. E nessa Assembleia Nacional Constituinte, eles vão declarar, eles vão escrever uma nova Constituição que foi aprovada no ano de 1791. Você também vai lembrar que o Luís XVI teve que jurar a fidelidade a essa Constituição sem poder elaborar leis ele mesmo. A partir de agora, o rei perde todo aquele seu poder absoluto de poder aumentar impostos na hora que ele quisesse, de poder criar leis a hora que ele quisesse, de poder mudar regras a hora que ele quisesse. A partir de 1791, quando o rei diz que vai jurar aquela Constituição, ele vai precisar obedecer às regras que estão ali. Sabe quando a gente era criança e a gente tava brincando com os nossos amigos? E aí quando a gente via que a gente tava perdendo, a gente mudava as regras do jogo para ver se a gente conseguia virar ele? Na verdade, o Luís XVI vai perder esse poder de sempre tentar virar o jogo, mudando regras que ele achava necessário. A partir de agora, as regras vão ser fixas e ele não vai mais poder ficar mexendo nessas leis. A partir da criação da Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração dessa Constituição aprovada no ano de 1791, os revoltosos vão começar a discutir e a gente vai começar a perceber diferentes grupos com diferentes ideias entre eles. A gente já viu ao longo da nossa aula sobre a Revolução Francesa que essas reivindicações dos revoltosos, elas não eram únicas. E existiam vários grupos ali dentro desses revoltosos que pediam diferentes coisas. Nós também estudamos que as pessoas mais pobres e mulheres, em muitos casos, elas estavam isoladas de vários desses direitos e desses debates que essas pessoas faziam. Aqui não vai ser diferente. A partir da elaboração dessa Constituição, esses debates eles começam a se intensificar, especialmente se referindo a um grupo de pessoas mais pobres chamado sans-culottes, que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Os revolucionários, então, vão se dividir entre três grupos que estão aqui no nosso quadrinho. Vão se dividir entre girondinos, jacobinos e pântano ou planície, chamado dessas duas maneiras. Em alguns livros nós vamos encontrar a nomenclatura pântano, em outros livros nós vamos encontrar a nomenclatura planície, mas está se referindo ao mesmo grupo ideológico. Esses três grupos de pessoas aqui, com ideologias, ideias um pouco diferentes entre eles, vão formar o que a gente pode chamar de espécies de partidos políticos dentro da França. Então, se até então a gente tinha uma revolução que parecia ser unificada, porque a gente não tinha ainda divisão de grupos tão clara quanto essa, agora não mais. Agora nós vamos ver que vai haver diferentes interesses bem definidos dentro da própria revolução, porque esses interesses vão estar dentro de cada um desses grupos. Se popularizou na nossa sociedade aquela ideia de direita e esquerda, a ideia de conservadorismo e a ideia de socialismo. Mas você sabe de onde exatamente esses termos surgiram? Você sabe por que nós dizemos que uma pessoa é de direita quando ela possui ideias mais conservadoras? E por que nós dizemos que uma pessoa é de esquerda quando ela possui ideias mais radicais e ligadas ao socialismo? Vamos entender. É a partir da Revolução Francesa que nós vamos começar a ver uma denominação política dizendo direita ou esquerda para se referir às ideias das pessoas, às ideologias dessas pessoas.
Os girondinos vão fazer parte daquele grupo mais conservador, ou seja, eles vão defender algumas ideias políticas que já existiam há bastante tempo na França, como, por exemplo, a manutenção da monarquia. Os girondinos vão dizer que eles não querem mudar o sistema de governo, tanto que aquela constituição que esses revoltosos criaram, essa constituição não pede a saída do rei, né? Não pede a transformação do sistema de governo monárquico para um outro tipo de sistema de governo. Os girondinos vão dizer que se precisa aperfeiçoar aquela monarquia e não derrubar a monarquia. Os girondinos representavam os interesses das classes mais ricas da sociedade francesa. E quando eles estavam ali dentro da Assembleia, geralmente os girondinos se sentavam à direita. Já os jacobinos vão fazer parte daquele grupo político e ideológico que vão defender transformações mais radicais nas estruturas da sociedade francesa. Eles vão defender uma república, ao contrário dos girondinos que defendiam a manutenção da monarquia. Então aqui os jacobinos vão querer acabar com aquele sistema de governo monárquico que existia na França há muitos anos. Por isso eles são considerados mais radicais. Os jacobinos no ano de 1793, quando eles vão estar no poder, e a gente vai estudar mais adiante na nossa aula de hoje, eles vão banir o culto ao catolicismo. Aqui mais uma mudança radical proposta pelos jacobinos, querendo romper esses laços entre Igreja Católica e Estado. Os jacobinos defendiam um ponto ideológico na economia que ia contra as ideias iluministas. Eles diziam que eles queriam um Estado, um país que tivesse controle total da economia da região. Os jacobinos, portanto, vão ir contra essa ideia econômica dos liberais iluministas, que defendiam aquele liberalismo econômico. E aqui especialmente trago o nome do autor Adam Smith. E ele, o Adam Smith, vai estar muito ligado ao capitalismo. Os jacobinos, quando participavam dessas reuniões dentro da Assembleia, eles geralmente se sentavam à esquerda. As pessoas que faziam parte do grupo dos jacobinos eram trabalhadores urbanos e aquela baixa burguesia, aqueles burgueses mais pobres. Além disso, um grupo de pessoas pobres chamada sans-culottes também faziam parte dos jacobinos. Sans-culottes, no português, significa sem calção. Nesse período da história francesa, era um costume muito evidente das pessoas mais ricas, especialmente dos homens, que utilizassem uma espécie de calção fofucho. Esse calção ele ia até mais ou menos a metade da canela, e ali na metade da canela o tecido fechava e fazia com que o calção ficasse fofo, como se fosse uma espécie de bombacha. Então depois esse homem poderia vestir uma calça por cima daquele calção fofucho e fazer parecer com que a sua roupa fosse diferente das pessoas mais pobres da sociedade daquele período. Esse calção, evidentemente, ele estava restrito aos homens da nobreza. As pessoas mais pobres não tinham acesso a esse calção. E aqui nós temos um grupo chamado de sans-culottes, ou seja, sem calção. Essa era uma distinção através da vestimenta, que a nobreza vestia, mas que as pessoas pobres não tinham condições de vestir. Enquanto a nobreza era conhecida por vestir aqueles calções, as pessoas mais pobres eram conhecidas e identificadas fisicamente através das suas roupas por não vestir aquele calção. Então, o grupo de pessoas mais pobres aqui da França, que começou a reivindicar alguns dos seus direitos dentro do Partido dos Jacobinos, vai ser chamado de sans-culottes. A principal reivindicação do sans-culottes vai ser o voto universal. Para eles, todo mundo deveria votar. Além disso, eles vão defender a ideia de que as pessoas mais pobres tenham direito através de uma república. O último desses grupos, pântano ou planície. Como o próprio nome já diz, esse grupo ideológico e político francês, ele estava quase sempre no centro. Ora ele apoiava um, ora ele apoiava outro. Ora ele apoiava jacobinos, ora ele apoiava girondinos. E assim eles estavam ali sempre em cima do muro, apoiando aqueles que mais lhe convinham naquele momento. Os sans-culottes, num primeiro momento, não estavam dentro de nenhum desses partidos ideológicos,
Mas a partir do momento que eles começam a esclarecer as suas ideias, eles se aproximam muito mais dos jacobinos. Então, os jacobinos e esse grupo dos sans-culottes, que vão ser as pessoas mais pobres aqui desse momento, vão acabar se unindo as suas ideologias em busca desses direitos que os pobres, os mais pobres, os sans-culottes, estavam buscando. O Luís XVI, a partir da Constituição feita pela Assembleia Nacional Constituinte, começa a perder boa parte do seu prestígio e do seu poder. Só que ele não vai aceitar isso pacificamente. O Luís XVI vai começar a buscar apoio de outros países, especialmente da Áustria e da Prússia. Lembra que a Maria Antonieta, a esposa do Luís XVI, é austríaca? Então, o Luís vai buscar apoio desses países que estavam muito temerosos de que coisas que estavam acontecendo na França acontecessem também nos seus países. Boa parte da Europa naquele momento possuía um regime que nós classificamos, os historiadores, como antigo regime. Aquele regime em que as pessoas não podem ter mobilidade social, aquele regime em que geralmente os trabalhadores pagam muitos impostos para manter clero e nobreza. Quando as notícias começam a se espalhar pela Europa de que os membros do terceiro estado estavam se revoltando contra o segundo e contra o primeiro estado e estavam conseguindo, inclusive, implementar uma constituição em que o rei deveria obedecê-la, esses grupos desfavorecidos de outros países da Europa também começam a pensar em se unir e fazer algo parecido com o que acontecia na França. Então, vários países, com medo de que isso pudesse acontecer dentro do seu território, começam a unir forças para combater esses revoltosos dentro da França, antes que esse mal se espalhasse por outros países. Vai dar certo? Não vai dar certo, mas eles vão tentar. Os austríacos vão tentar colocar um pouco de medo nos revoltosos franceses e vão declarar: se algo de mal acontecer à família real francesa, a guerra será declarada. E aí, o que os revoltosos mais radicais da Revolução, que eram os jacobinos, vão fazer? A Áustria falou isso? Então eu tenho uma ideia. Que tal a gente aprisionar a família real francesa? Que ideia maravilhosa! Então, em abril de 1792, a Áustria declara guerra aos revoltosos franceses e começa a vir para o território para tentar defender o rei e tentar trazer novamente aquele poder absoluto que o rei Luís XVI acabou perdendo ao longo desses conflitos. Em meio a essa guerra, dentro da outra guerra, os jacobinos vão aproveitar que a confusão está generalizada e na liderança de um cara chamado Robespierre, eles vão começar a governar a França num período, numa fase da Revolução que nós costumamos chamar de Convenção Nacional. Esse período foi criado pelo próprio Robespierre junto com esses líderes jacobinos e eles começam a governar a França a partir do dia 2 de setembro de 1792. Esse novo grupo de pessoas que passa a governar a França a partir da criação da Convenção Nacional foi eleito através do voto universal. Mas não se empolgue, porque era universal masculino. Mulheres não tinham oportunidade de votar ainda. Esse novo governo cria o Comitê de Salvação Pública e a partir da criação desse documento, desse ofício, nós temos o início de uma fase da Revolução Francesa chamada de Grande Terror. Isso tudo porque esse Comitê de Salvação Pública dizia que todas as pessoas que eram contrárias às ideias dos jacobinos, que agora estavam no poder na figura do Robespierre, seriam perseguidos e mortos pelo governo. Além disso, esse órgão combatia os inimigos estrangeiros do governo, ou seja, o inimigo estrangeiro desse momento do governo na Convenção Nacional era a Áustria. Então, por isso que eles vão unir esforços para combater a Áustria, que era nesse momento o adversário que eles tinham. Percebam uma contradição. Enquanto os jacobinos estão fora do poder, eles lutam por uma ideologia de que todos deveriam ter direitos. Quando eles estão no poder, eles são colocados lá por um voto universal masculino, sem a presença da mulher. E também, quando eles fazem parte desse novo governo na Convenção Nacional, eles acabam perseguindo todas aquelas pessoas que pensam contrários a ele.
Ou seja, tudo aquilo de perseguição que os jacobinos recebiam antes lá no governo do Luís XVI, agora eles fazem basicamente a mesma coisa com outros grupos contrários aos jacobinos. Claro que aqui nós estamos em um estado de guerra, então sempre que um chega no poder quer combater o inimigo, e o inimigo é aquele que pensa diferente de quem está no poder. A gente acabou de ver que na Convenção Nacional os jacobinos estavam no poder. Mas e se eu te disser que daqui a pouco eles vão ser tirados do poder? E se eu te disser também que o líder deles, dos jacobinos, o cara chamado Robespierre, vai ser guilhotinado? Ai, meu Deus, professora, eu acho que eu tô confusa. São tantas informações. Aguenta porque tem mais! Durante o período chamado de Convenção Nacional, em que os jacobinos estavam governando a França e criam aquele órgão chamado Comitê de Salvação Pública, que condenava qualquer ideia contrária aos jacobinos e também perseguia essas pessoas que tinham ideias contrárias, esse instrumento vai ser utilizado com muita frequência pelos franceses. Era a guilhotina. Os historiadores afirmam que durante o período da Convenção Nacional, que foi um dos períodos da Revolução Francesa, cerca de 30.000 pessoas tiveram os seus lindos pescocinhos decepados por uma guilhotina bem afiada, e lá embaixo tinha uma plateia assistindo essas mortes. Vizinha, eu vou te contar uma coisa agora, mas eu acho que a senhora pega uma cadeira e senta, porque assim, é uma coisa bombástica. Meu Deus do céu, o que tu tem pra me contar? E se eu te disser que a guilhotina que passou a ser largamente utilizada no período da Convenção Nacional foi a mesma guilhotina que decepou o pescocinho do rei Luís XVI? Quê? Sim, senhoras e senhores, é no dia 21 de janeiro do ano de 1973 que o então rei Luís XVI, que foi obrigado a jurar seguir a Constituição, agora é guilhotinado pelos jacobinos. O julgamento do Luís XVI foi marcado por vários conflitos e embates. Alguns grupos diziam que o julgamento deveria durar mais tempo para que eles pudessem analisar melhor os fatos e para deduzir se era verdade que o Luís XVI realmente traiu a população e deveria então ser condenado à morte. Outro grupo de pessoas dizia que não precisava demorar julgamento nenhum, que eles tinham certeza que o Luís XVI deveria ser condenado à pena de morte pela quantia de crimes que ele tinha cometido contra a população francesa. E foi por uma margem muito pequenininha que o julgamento, a pena de morte do rei Luís XVI foi aprovado. E então, no dia 21 de janeiro, as pessoas se aglomeraram na praça para assistir à morte do rei Luís XVI, tendo a sua cabeça decepada por uma guilhotina. A guilhotina passou a se popularizar na França justamente porque a França já tinha um histórico por ter pena de morte, assim como outros países europeus daquele período, que era algo comum. A guilhotina ela tinha uma serventia de dar uma morte mais digna e rápida ao condenado. Antes da guilhotina, a morte ela era feita por uma machadinha, uma espécie de machado. Só que esse machado, ele trabalhava com a força humana e com a precisão dos braços humanos. Caso o ser humano que estivesse utilizando um machado para decapitar o pescoço de um condenado errasse o movimento, muito provavelmente aquela pessoa não teria sua morte naquele instante. Por isso precisaria de mais um golpe, esperar mais um tempo para que o golpe fosse desferido novamente, e o condenado teria que esperar e rezar para que o cara acertasse a machadada. Para humanizar esse processo, foi inventada a guilhotina, ou seja, um instrumento com uma lâmina gigante, um instrumento feito de madeira com uma lâmina, que a lâmina descia precisamente no pescoço do condenado, sem ter chance de que aquela pessoa sobrevivesse ao golpe. No mesmo ano em que o pescoço do rei Luís XVI cai rolando cortado pela guilhotina, os jacobinos vão aprovar uma nova Constituição, no ano de 1793.
Essa Constituição vai ser vista pelos jacobinos como a abertura de uma nova era na história da França. Isso tudo porque essa Constituição dizia que o voto ele era aberto a todos os cidadãos. Ele dizia também que aquelas colônias francesas fora do território francês, né, especialmente colônias no continente africano, teriam a sua escravidão abolida. A partir de agora, aqueles escravos seriam libertos. Eles também, a partir dessa nova Constituição, vão implementar um novo calendário, um calendário da Revolução Francesa. Você vai lembrar que o calendário oficial utilizado pelos países do mundo hoje para sincronizar datas, eventos e compromissos é o calendário gregoriano, que foi reformulado pelo Papa Gregório. Esse calendário da Revolução Francesa é um calendário paralelo que foi criado pelos próprios jacobinos, assim como vários outros calendários que grupos humanos ao longo de toda a história da humanidade passam a usar. Segundo esse novo calendário francês, o ano 1 vai ser considerado o ano de 1793, porque é a partir daí que se inicia uma nova forma de governar a França, a República. A República passa a ser o sistema de governo, ou seja, a partir de agora não temos mais uma figura que tenha o poder hereditário, sempre ocupando o cargo do país, mas agora nós vamos ter uma pessoa que é escolhida pelo povo, pela população, a ocupar o cargo de governante ou de chefe da nação. Você poderia pensar que com tudo isso acontecendo dentro da França, os jacobinos estavam unidos por um mesmo objetivo. Na verdade, não. Os jacobinos começam a ter divergências de ideias dentro do seu próprio partido, dentro do seu próprio grupo ideológico. Os girondinos só estavam esperando a oportunidade em que os jacobinos encontrassem algumas rupturas dentro do seu grupo ideológico para assumir o poder. Esse sentimento dos girondinos de querer assumir o poder francês vai ser intensificado quando o líder do país naquele período, o jacobino Robespierre, vai mandar guilhotinar vários líderes girondinos. Isso vai causar uma revolta tão grande porque essa decisão vai ser tomada pelo Robespierre através de uma lei dos suspeitos que acabava guilhotinando todas aquelas pessoas que eram suspeitas de discordar das ideias dos jacobinos, que os girondinos vão começar a se unificar ainda mais para tirar os jacobinos do poder. Segundo essa lei dos suspeitos, que foi implementada pelos jacobinos sob a liderança do Robespierre, todas as pessoas que fossem suspeitas de discordar das ideias do governo eram guilhotinadas. E eu não disse pessoas que tivessem passado por um processo de julgamento e condenadas por terem discordado de ideias do governo. Eu disse pessoas suspeitas. Ou seja, se algum jacobino olhasse para tua cara na rua e talvez percebesse que você fosse talvez um girondino, provavelmente ele iria te denunciar. Os conflitos entre jacobinos e girondinos se intensificam. E no dia 27 de julho de 1794, um ano depois dos jacobinos terem aprovado a Constituição que dizia que a França agora era uma república, o Robespierre, ou seja, o grande líder dos jacobinos, e vários outros líderes foram guilhotinados pelos girondinos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Se antes eram os jacobinos que estavam procurando girondinos que discordassem das suas ideias para guilhotinar, agora o jogo muda. São os girondinos que buscam jacobinos que pensam diferente deles para guilhotinar. E é por isso que Robespierre e vários outros líderes jacobinos são guilhotinados pelos girondinos, especialmente pelo Robespierre ter feito exatamente isso com os próprios girondinos. O momento em que o Robespierre, que era o chefe da nação francesa naquele momento, um jacobino, foi guilhotinado, é chamado de golpe do 9 Thermidor. Thermidor era o nome de um dos meses do calendário da Revolução Francesa. A partir do momento em que os girondinos matam o líder, o chefe da nação, quem assume o poder francês a partir de agora são eles mesmos, os girondinos. E a partir daí, eles vão suspender a Constituição Jacobina, essa Constituição de 1793. Eles vão dizer que essa Constituição está cancelada e eles vão escrever uma nova Constituição. A partir dessa nova Constituição,
todos os clubes, organizações jacobinas foram fechadas, ou seja, os girondinos eles estavam tentando acabar com a sua mais forte oposição. Mais do que isso, essa Constituição dizia que as pessoas que fossem compor o governo, elas seriam eleitas pelo voto censitário. De novo aquele voto censitário lá do início da Revolução Francesa, em que somente homens que tivessem uma determinada renda, ou seja, que fossem ricos, pudessem votar. A Constituição Republicana, em que todos os cidadãos teriam direito ao voto, durou muito pouco tempo. Na verdade, os cidadãos nem tiveram tempo hábil para exercer esses direitos que lhe foram dados nessa Constituição. A partir da Constituição dos Girondinos, o poder executivo, ou seja, o poder do chefe da nação, o poder do rei, do monarca ou do presidente, ele seria composto por deputados e esses deputados seriam eleitos, aí sim, pelo voto censitário. Com toda essa instabilidade, muitos líderes políticos antigos da França vão começar a se organizar para tramar um golpe de Estado e tirar os girondinos do poder. No lugar dos girondinos, esses líderes políticos antigos gostariam de colocar uma pessoa que fosse aceita por boa parte da população e uma pessoa de fora dessa grande disputa entre jacobinos e girondinos. E assim, talvez você nem suspeite, nem de longe, quem vai ser o cara que vai assumir o poder da França naquele período. Mas assim, não tem como você suspeitar, né? Quem que foi o cara? Tem como não.